Olá, meu querido paroquiano virtual. Você tem costume de fazer leitura espiritual? Padre, o que é leitura espiritual? Vou te explicar. Leitura espiritual é uma leitura que você faz não para estudar, não para aumentar os seus conhecimentos sobre a doutrina ou sobre qualquer outra coisa, mas para alimentar a sua alma. Os livros espirituais foram escritos, na maior parte, por santos ou por grandes teólogos, pessoas de muita fé, de muita profundidade espiritual. E qual é a vantagem e qual é a diferença entre fazer uma leitura de estudos, como por exemplo, a leitura do Catecismo da Igreja Católica, a leitura de um livro de teologia, para uma leitura espiritual? Qual é a diferença e qual é a vantagem? Bom, a diferença, eu já falei, é que na leitura espiritual você não vai alimentar a sua mente, embora obviamente a sua mente, a sua razão, a sua inteligência, ela é aprimorada, mas o objetivo principal é você alimentar a sua espiritualidade, a sua vida de oração. Então, não é uma leitura corrida, em que eu pego o livro e leio de cabo a rabo, sem parar, para poder conhecer o conteúdo, para poder, sei lá, dar uma palestra, para poder crescer humanamente. Mas é uma leitura lenta, pausada. Você pode, inclusive, ler apenas uma página, ou um parágrafo, ou, quem sabe, talvez apenas uma linha. E aquele trecho que você leu, aquele trecho, aquele parágrafo, aquele capítulo que seja, ele vai falar ao seu coração. Então, o Espírito Santo vai se utilizar daquela leitura para falar ao seu coração. E, a partir daquela leitura, você vai ter, eu vou colocar aqui entre aspas, assunto para falar com Deus. Você já se colocou em oração, meio sem assunto, sem saber o que dizer, naquela aridez espiritual, que é muito comum, acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece também com os santos, aquela aridez espiritual, aquela aparente ausência de Deus, em que você não tem assunto, em que você fica ali no silêncio e não sabe se pede, não sabe se dá graças. Pela leitura espiritual, você vai encontrar argumentos, você vai encontrar, repito, assuntos que vão te inspirar a você conversar com Deus. Seja pela compulsão do coração, um arrependimento. Por exemplo, você está lendo um trecho de um livro em que fala da adoração do Santíssimo e você começa a pensar, poxa, quão pouco eu visito Jesus Eucarístico, quão pouco eu passo em adoração a Jesus. Perdão, Senhor. Então você já começa do próprio texto a conversar com Jesus e dizer perdão, Senhor. E dali fazer um propósito. Eu me proponho, por exemplo, na quaresma, ou enfim, na minha vida, em fazer mais visitas ao Santíssimo, em passar pelo menos 5 minutos todos os dias diante do sacrário. Isso é um exemplo, cada um sabe das suas possibilidades. Então, a partir daquela leitura, você vai fazer a sua oração íntima com Deus, a sua oração pessoal, e você vai ter esta inspiração, que muitas vezes vem dos santos, que vão lhe ajudar muito a crescer espiritualmente. Existe uma outra vantagem na leitura espiritual, que é vamos falar assim, mais uma vez entre aspas, a direção espiritual indireta. O que é a direção espiritual indireta? Eu que estou inventando esse termo, tá? Esse termo não existe. Eu que estou inventando para você entender. A direção espiritual é quando você vai a um sacerdote e você tem um colóquio sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida de oração, sobre a sua vida de pecado. Não é confissão, é uma conversa com o padre. Eu acho que é o seu caso, porque é o caso da maioria das pessoas. É muito difícil a gente ter tempo, disponibilidade, o sacerdote ter disponibilidade para lhe atender em direção espiritual. Bem-aventurados os que têm essa chance, mas não são todos, não é possível. Então, fazer dos grandes autores da vida espiritual a sua direção espiritual, porque eles nos estão dando ensinamentos úteis sobre o pecado, sobre a nossa vida de santidade, para a santidade, sobre as coisas, os novícios, né? Que são os novíssimos, as realidades futuras, o céu, o inferno, o purgatório, a vida eterna, a salvação. E estas coisas, estes ensinamentos vindo
vindos por pessoas de muita autoridade na igreja, se forem santos, ou porque são grandes autores, mesmo que não sejam santos, mas que escrevem com muita propriedade. Eu queria testemunhar para você que eu mesmo já tive grande auxílio na minha vida, na minha formação, como jovem, como seminarista, na minha vida espiritual através dos livros. Então, livros que para mim foram muito importantes, que foram aconselhados por homens e mulheres de Deus que me indicaram. Eu posso dizer para vocês alguns. História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, como me ensinou a dar valor às pequenas coisas por amor a Deus. Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales, um livro profundíssimo também, que me mostrou os detalhes da vida de santidade no dia a dia. Posso citar para você também um livro muito profundo, muito famoso, que é A Imitação de Cristo, do Kempis, um livro já multissecular. Dizem que é o segundo livro mais vendido, mais lido do mundo, depois da Bíblia. Eu sempre aconselho esses livros, são livros que eu li. As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, eu li quando eu era adolescente, também muito bom para a gente ver como funcionam as tentações. Uma série de outros livros que, para mim, na minha juventude, e que eu trago até hoje, então até hoje de vez em quando eu releio algumas páginas desses livros, me ajudam, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida de oração, a relembrar certas coisas. Vale a pena também você revisitar, visitar de novo, ler de novo alguns livros antigos que você leu. Especialmente eu gostava muito, quando eu era seminarista menor, eu fui seminarista menor, eu gostava muito de um autor, Afonso de Santa Cruz. Quem conhece esse autor? Conta aqui para mim. Então, Afonso de Santa Cruz, que eu acho que é um pseudônimo, ele tinha muitas coleções, muitos livros sobre assuntos espirituais numa linguagem muito simples, muito simples. Inclusive, eu me lembro de quando eu estava lendo, que ele falava sobre o sacerdócio. Eu era seminarista menor nessa época. Ele falava da mãe do sacerdote. E ele comparava a mãe do sacerdote à Nossa Senhora. Assim, a dignidade da mãe do padre, porque o padre é Jesus, a mãe do padre, de certa forma, claro, é uma comparação espiritual, de certa forma, assume simbolicamente essa dignidade da Virgem Maria, porque é a mãe do sumo sacerdote, do único verdadeiro sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós apenas fazemos parte do sacerdócio dele. Enfim, eu poderia aqui citar muitos. Atualmente eu estou lendo Ensino Ieso, que eu aconselho muito para sacerdotes, seminaristas. É um livro que fala dos colóquios espirituais de um monge. Esse monge é vivo, inclusive eu visitei o mosteiro desse monge, fica na Irlanda, mas ele não estava lá, não falei com ele, onde ele é um diário espiritual, onde ele narra a sua oração pessoal diante do Santíssimo com Jesus e as respostas que Nosso Senhor fala para ele na oração, no seu coração. É muito interessante ver o apelo de Jesus aos sacerdotes. Então, eu queria saber, primeiro, você faz leitura espiritual? Qual é a leitura que você está fazendo agora? Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de conhecer, vai ser bom partilhar com todo mundo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que o nosso canal, para que a nossa paróquia virtual possa crescer cada vez mais. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.